O Anjo da Noite. Na cidade de Londres, por volta do ano de 1945-47, existia um rapaz que era de uma família muito tradicional e rica, e ele queria ser médico, e ele queria ser o melhor médico de todos os cantos, principalmente da Inglaterra, principalmente da cidade de Londres. Ele queria ser o melhor. Ele se formou na medicina e depois que ele estava formado, ele quis ser voluntário em um hospital de freiras nas regiões ali, da cidade de Londres, do subúrbio de Londres, e ele se candidatou a ser médico voluntário. E ele fazia um plantão por semana naquele hospital, era um hospital de crianças. E também existia uma enfermeira que ela estudava enfermagem, estava querendo ser enfermeira, e ela trabalhava muito durante o dia para poder pagar os estudos, e ela também se voluntariou a este hospital para dar um dia de trabalho naquele local. Naquela noite, ela chegou, se apresentou ao hospital, a Madre Superior, como voluntária, e ficou por ali. A madre falou: olha, tem uma garota aqui que está muito doente, ela está muito ruim, e eu gostaria que você acompanhasse ela até a chegada do doutor. Ela falou: tudo bem, não tem problema nenhum. Ela foi para o quarto, viu a garotinha, menininha bonita, muito magra, estava ali doentinha demais, e ela ficou ali sentadinha conversando com a garotinha. Por volta de umas 8:30 da noite, o médico entrou na sala. Ele foi, sentou ali do lado, olhou, examinou a menina e falou para a enfermeira: você fique acompanhando ela e qualquer coisa você me chama. Uma arrogância total, nem perguntou o nome da moça, não conversou com ela, simplesmente virou as costas e saiu. Depois de uma hora mais ou menos, a garotinha começou a sentir falta de ar, muita falta de ar, estava sufocada. A enfermeira saiu correndo pelos corredores, foi até a sala do médico, chamando ele, que a garota não estava bem. Ele foi até lá, olhou, analisou e falou: vou ter que fazer uma tracostomia na garota. Ela está sem respirar, vou ter que fazer uma cirurgia. Aquela cirurgia onde corta-se aqui a garganta e coloca uma cânula, aquele canudinho para que a pessoa possa respirar. Fez a cirurgia, abriu o pescocinho da garota, colocou a cânula lá dentro, colocou os esparadrapos e falou para a enfermeira: você cuida dela, toma conta dela, qualquer coisa você me chama. Saiu, deixou ela ali e ela ficou ali com a menina estava respirando, estava bem. Mas num determinado momento, a enfermeira, muito cansada pelo trabalho da semana toda, do dia todo, ela pegou no sono. E ela dormiu por algum tempo. Quando ela acordou, desesperada, ela olhou e viu a menina sem respiração. A menina estava morta. A menina não estava com a cânula naquele local. Ela deduziu que durante a noite ali, durante o sono que ela teve, a garota acordou desesperada, levou a mão ao pescoço e arrancou a cânula e acabou sufocando. Ela desesperada, chorando, muito ansiosa, muito angustiada, ela saiu correndo e chamou o médico. O médico, quando chegou lá, olhou e viu a garota morta. Ele olhou bem nos olhos da enfermeira e disse: você matou essa menina, você é uma assassina. Você não serve para ser o que você quer ser. Você não é uma enfermeira e você nunca vai ser uma enfermeira. Você assassinou essa garota. Ela chorando muito, pedindo perdão, desculpa. Ele falou: cala a boca, eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu vou redigir uma carta e vou mandar para o Conselho de Medicina e pelo Sindicato dos Enfermeiros, pedindo para que você nunca mais chegue perto de alguém que esteja doente. Virou as costas e saiu e foi ao sentido da sua sala. Ela desesperada, triste, chorando, chamando. Ele falou: por favor, vá até minha sala imediatamente. Ela foi até a sala dele chorando. Ele redigiu uma carta
grotesca, terrível, acusando-a de ter matado aquela criança por incapacidade dela, por falta de profissionalismo. Ele escreveu a carta, rabuscou com letras negras escuras naqueles pontos mais cruéis. Depois de escrever, ele pediu para que ela assinasse a carta. Era uma confissão. Ela assinou tremendo, chorando, angustiada. Ele sem pena, ele sem dó, colocou a carta dentro de um envelope, foi até o corredor onde se colocava as correspondências, e quando ele foi colocar a carta dentro da caixinha, as suas mãos tremiam. Estavam trêmulas que ele não conseguia colocar a carta dentro da caixinha. Ele não conseguiu colocar. Ele ficou nervoso, ele ficou angustiado e disse: deve ter alguma coisa errada, eu devo ter escrito alguma coisa errada, não é possível. Mas tudo bem, eu vou levar essa carta para casa, vou redigir e amanhã eu coloco ela de novo aqui. Mandou a enfermeira embora, sair daquele local, ir embora para casa, expulsou ela de lá. Ela, desesperada, catou as suas coisas e foi embora chorando para casa dela, triste, abatida. Ela foi embora para casa dela. O médico, sem dó, terminou seu turno, foi para sua casa. Chegando lá na sua casa, a primeira coisa que ele fez foi abrir o envelope, ler a carta novamente, olhou e viu que não tinha nada de errado. Nada, estava tudo certo, era o que ele queria. O ódio, a mágoa, o desespero estava aí estampado naquelas letras garrafais. Ele fechou novamente o envelope e falou: amanhã eu levo e coloco lá. Passou-se o dia, no outro dia, quando ele foi novamente no hospital, no seu plantão, ele foi pôr a carta na caixinha, ele novamente tremia demais. Ele não tinha condições, ele não conseguiu pôr a carta dentro da caixinha. E ele ficou chateado, desesperado, nervoso, e ele rasgou toda a carta e jogou no lixo. O tempo passou, ele queria ainda, continuava com aquela mentalidade de ser o melhor médico dali, daquela cidade da Inglaterra. Ele queria ser o melhor, ele queria mostrar para todo mundo que ele era o melhor médico. O tempo passou, já estávamos na Segunda Grande Guerra Mundial, e a enfermeira comentou com a amiga dela sobre o que tinha acontecido. A amiga dela falou: olha, amiga, vá para a guerra, vai, tem muitas pessoas precisando de ajuda, precisando de uma mão amiga. E ela foi e chegou lá no front, ela se apresentou e colocaram ela como enfermeira para cuidar daquelas almas que estavam feridas, das pessoas, dos soldados que estavam voltando, mutilados, feridos, sem partes do corpo. E ela, com todo o amor e carinho, ela começou a cuidar daqueles soldados. Durante a noite ela não dormia. Ela vivia as noites todas acordada, ajudando um e o outro. Todas as noites ela não conseguia dormir, nem de dia nem de noite, porque aquela dor ainda estava batendo dentro do coração da enfermeira. Mas ela cuidava de todos com muito amor e com muito carinho. O médico, porém, depois de um tempo, não estava dando certo as suas realizações ali, ele também se inscreveu para o exército. Ele foi para o exército, chegando lá, ele viu que as notícias não andavam, que as pessoas não sabiam do que estava acontecendo. Ele começou a escrever cartas daquele sofrimento do soldado, daquela situação terrível, daquelas coisas ruins. E ele começou a escrever cartas e mandar para o jornal. O jornal fez um convite para ele, se ele não queria ser o redator da guerra, o jornalista da guerra. Ele imediatamente mudou de profissão, de médico ele passou a ser jornalista. Ele, como jornalista, começou a escrever várias cartas relatando aquelas atrocidades, aquele sofrimento dos soldados,
aquelas dores infinitas, aquela tristeza de campo de guerra. E ele cada vez mandava mais cartas para o jornal, e o jornal cada vez mais publicava aquelas tristezas, aquele banho de coisas ruins. E ele foi escrevendo, e depois ele escreveu um livro narrando toda aquela situação, toda aquela angústia, toda aquela tristeza daquele campo de guerra. Depois de 1947, a guerra acabou. Ele voltou para sua cidade se sentindo um maioral. Ele pensava: eu vou ganhar prêmios, eu vou ser famosíssimo. Eu não fui como médico, mas vou ser como jornalista. Na mente dele fervilhava aquelas ideias. E sim, ele chegou até receber uma condecoração jornalística pelas coisas que ele dizia. E ele estava muito alegre e ele pensou: amanhã eu vou sair nas primeiras páginas dos jornais. E no outro dia, quando ele pegou o jornal, ele procurou avidamente alguma notícia sobre o prêmio que ele tinha ganhado. E ele não encontrou nada. Não encontrou nada que falasse sobre o jornalismo da guerra, das atrocidades que ele narrava, sabe, disseminando aquelas tristezas para todas as pessoas. Ele, num momento de raiva, ele jogou o jornal no chão. O vento veio, levou o jornal e abriu no meio do jornal uma página inteirinha com o título O Anjo da Noite. O jornalista entrevistou aquela enfermeira e perguntou para ela: como você veio parar aqui? E ela disse: eu, quando fui ser voluntária no hospital de crianças, por um vacilo meu, por um descuido meu, por cansaço do dia a dia, eu estava cuidando de uma criança e eu peguei no sono e dormi, e a criança morreu. Eu fui condenada a nunca mais exercer minha profissão. E eu me inscrevi aqui na guerra e vim para cá. O jornalista falou assim: porque todos te chamam de anjo da noite? Ela disse: porque eu não durmo, eu fico cuidando dos soldados, ficava cuidando dos enfermos e eu não tinha mais sono. O meu sono se transformou em carinho, em amor ao meu próximo. Então por isso eles me chamam de anjo da noite. O jornalista, revoltado com aquilo, não aceitou, rasgou todo o jornal com raiva. Ficou muito chateado, porque ele viu que aquela enfermeira se destacou muito mais que ele, na vida e no campo de batalha. Queria ele ser um grande médico e quando teve a oportunidade de ser, ele fraquejou. E ela não desistiu. Ela foi fundo e ela conseguiu ser o anjo maravilhoso da noite. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Muitas vezes no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós desistimos de um sonho. E nós nunca podemos desistir dos nossos grandes sonhos. Temos que persistir, temos que lutar por mais problemas que aconteçam. Se nós temos um sonho, nós temos que procurar, nós temos que lutar e nunca desistir. E vamos conseguir chegar até lá, porque nós temos um Deus que cuida e olha de todos nós, todos os instantes de nossas vidas, dessas e de outras vidas. Deus está sempre presente em nossas vidas. Que possamos ser sempre os anjos da noite, que possamos sempre buscar os nossos lindos sonhos que tem dentro de cada um de nós. Muita luz e muita paz. Que Deus nos abençoe. Muita luz para todos.